Olá, boa tarde. Sou Fabiano Santos, do Observatório do Legislativo Brasileiro, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IESP-UERJ. Então, OLB, IESP-UERJ. E estamos fazendo aqui mais um vídeo e hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante, um processo político extremamente importante nos dias que correm de pandemia e de isolamento social, que é exatamente o processo legislativo. O Congresso não parou de trabalhar desde que a pandemia começou e nós temos que discutir um pouquinho como foi isso e que implicações esse fato traz para a vida política brasileira, para as organizações da sociedade civil, para a sociedade em geral, né, que, evidentemente, sofrem ou se beneficiam das decisões tomadas pelo Legislativo. Então, nosso objetivo hoje, nesse rápido vídeo, é tocar nesse aspecto crucial da vida brasileira hoje em dia. Como o Legislativo se adaptou, o Congresso Nacional Brasileiro se adaptou, que modificações foram introduzidas no processo legislativo normal, a fim de que as atividades legislativas não se interrompessem. Tá? Então, eu vou tocar em 3 pontos fundamentais hoje. Em primeiro lugar, sobre o processo normal. Como era o processo sem pandemia, né? Como ele voltará a ser. Talvez não volte nunca mais a ser como se dava antes da pandemia, mas vamos abstrair, tirar a pandemia e lembrar como ocorria o processo legislativo. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, vamos discutir um pouquinho concretamente que modificações foram introduzidas, né? Vamos trabalhar um pouquinho alguns detalhes regimentais. E terceiro e último ponto que eu vou falar é um pouco das implicações mais importantes para a sociedade no que tange a essas mudanças, ok? Então, em primeiro lugar, como é o processo legislativo normal presencial? O processo legislativo presencial é basicamente um processo que gira em torno da mesa da Câmara e do Senado e na terceira casa, que é o chamado Congresso Nacional, quando as duas casas se unem para deliberar sobre algumas coisas, para aprovar certas matérias, fundamentalmente medidas provisórias e orçamento, ou seja, medidas fundamentais. Então é sempre importante lembrar o trabalho do Congresso Nacional e não Câmara e Senado isoladamente. Então, as mesas dessas 3 instâncias, as comissões permanentes e especiais, né, são instâncias criadas para o exame detido e o debate aprofundado em torno das matérias, e a liderança dos partidos e plenário. Né. As lideranças dos partidos, junto com a mesa, definem o que vai a plenário para voto, e o plenário é a última instância de tomada de decisão do Legislativo em períodos normais, salvo quando as comissões permanentes aprovam as matérias em caráter terminativo. Então, o processo legislativo ordinário, né, como ele se dá? Uma matéria é enviada para a mesa da Câmara, a presidência da Câmara distribui para comissões. Nas comissões, esses projetos são deliberados, são discutidos, aprofundados. Um relator é designado para proferir um parecer. Então, as emendas são absorvidas ou não por esta relatora ou relator, e depois a comissão delibera e vota a matéria. Né? Ao longo da discussão nas comissões, audiências públicas são chamadas, reuniões onde os expertos, as lideranças da sociedade civil, especialistas nas matérias, são ouvidos para, eventualmente, suas sugestões serem incorporadas no parecer. Então, depois desse debate profundo nas comissões, essas matérias são enviadas para a mesa de volta, e aí elas estão prontas para entrar na pauta de votação. Às vezes, de acordo com a importância relativa das matérias, as próprias comissões podem aprovar
as matérias sem passar para o plenário, e essas matérias vão diretamente para outra casa. Isso se chama o caráter terminativo. Mas, assim, as matérias mais importantes, elas passam pelas comissões e passam também, depois vão para o plenário para votação, ou simbólica, quando as pessoas não registram a sua posição, os parlamentares não registram a sua posição, ou votação nominal, onde as posições, sim ou não, abstenção, essas posições ficam registradas. Então, nós vamos observar aqui que as comissões são um elemento fundamental nesse processo. Apenas quando alguma coisa muito extraordinária e muito urgente é trazida à baila, as comissões são superadas através do artigo 155 da Câmara dos Deputados. Existe um equivalente no Senado que se chama urgência urgentíssima, né, urgência regimental. Quando uma matéria tramita sobre urgência urgentíssima, o presidente pode estar autorizado, a presidência da casa está autorizado a colocar essa matéria imediatamente para a votação. Mas é muito raro que as matérias não sejam colocadas para discussão nas comissões. Né? Então, eu acho que essa aqui é a ideia geral do processo legislativo em tempos normais. Vamos chegar no segundo ponto, então, imediatamente. O que foi colocado pela pandemia? Foi justamente esse caráter de extraordinariedade, de excepcionalidade, desculpem, e de urgência, né, na vida social, na vida política e econômica brasileira. E é bom lembrar que a pandemia alcança o Brasil em março. Até lá, as comissões não tinham sido remontadas e suas presidências eleitas. Todo ano há um rodízio de presidência nas comissões. Então, seja na Câmara ou no Senado, as comissões não estavam em funcionamento, porque tinha havido um recesso parlamentar em fevereiro, e quando as casas começam a funcionar de novo, vem a pandemia e as presidências das comissões não estavam designadas. Portanto, as comissões sem a presidência não podem funcionar. Então, houve uma coincidência entre o caráter excepcional da conjuntura e o fato, não é, de calendário, de não haver presidência nas comissões designadas, eleitas nas casas. Então, imediatamente, isso é um fator fundamental para o nosso entendimento. As presidências da Câmara e do Senado, e a presidência do Senado e também a presidência do Congresso Nacional, eles estabeleceram aquilo que nós estamos chamando de sistema de deliberação remota. É claro que com o isolamento social, com a pandemia, os parlamentares também não podem se encontrar em Brasília, as parlamentares e os parlamentares. Portanto, porque estão também submetidos ao regime de isolamento. Então, poucas pessoas vão a Brasília. Né? Presidência das casas, algumas lideranças partidárias, mas não pode haver aglomeração, não pode haver reunião de comissão, não pode haver reunião de plenário. Então, como lidar com essa situação? E aí que entra algo muito importante no sistema político brasileiro, que é o seu legislativo, a sua força, a sua estruturação. Aí a gente percebe quanto valeu a sociedade investir tanto tempo no Congresso Nacional, com recursos. A estrutura de assessoria, de consultoria, foi ágil o suficiente para não interromper o trabalho legislativo um só dia. Imediatamente, e essas consultorias, assessorias já vinham se antecipando, desde janeiro, desde os primeiros sinais de que haveria algo muito importante na vida de todos os países e, portanto, na democracia desses países. Se antecipando a isso, essas assessorias e consultorias foram montando a estrutura logística, informática daquilo que nós estamos chamando de sistema de deliberação remota e que está nos regulando no dia a dia, está nos governando no dia a dia. Então, não deixamos de ter um parlamento funcionando. Mas isso tem algum custo? Sim, tem algum custo, nós vamos discutir. A mesa da Câmara dos Deputados levou a plenário e o plenário votou uma resolução, a resolução de número 14. A resolução de número 14 é muito importante, ela que regula o sistema de deliberação remota na Câmara. Ela implanta o sistema de deliberação e regula. O sistema de deliberação, a resolução 14, implantando o SDR, tem uma primeira parte, que é a parte logística, assegurando toda a transparência e tudo aquilo que diz respeito o caráter genuíno da tomada de decisão dos parlamentares, guardando a sua soberania, guardando a confidencialidade se for o caso, guardando a transparência quando também é necessário. Então, tudo isso foi preservado
de acordo com a logística e com a informática que nós temos, o estado da arte, da logística e da informática. E aí depois nós temos os caput 2 e 3, que são as alterações fundamentais, porque dizem duas coisas. Em primeiro lugar, vai haver preferência para as matérias que digam respeito à pandemia, preferência, né? Então o sistema de gravação remoto não garante que tudo que é tratado na Câmara tem que ter a ver com a pandemia, mas garante preferência para isso, certo? E o segundo, e o caput terceiro, é um caput muito importante porque garante inclusividade. Tudo aquilo que diz respeito à pandemia, que vai a voto sobre o sistema de deliberação remota, tem que ter apoio de 2/3 do plenário, além, né, ou de lideranças partidárias que representem esse número, além do aval da presidência da Câmara, do líder da maioria, do líder da minoria, do governo e da oposição. Tá? Então, é uma decisão muito inclusiva. No Senado, através de um ato de mesa, não foi a voto, né, não é uma resolução, foi um ato de mesa, número 7, o mesmo espírito é mantido, mas não se exige 2/3 de apoiamento para que as matérias estejam na pauta de votação, né, com urgência urgentíssima, ou seja, garante mais discricionalidade para o presidente do Senado, para o presidente e para a mesa. Né? Então, olha, a diferença é importante. Né? No caput 3 da resolução 14 da Câmara, 2/3 do plenário ou lideranças que representem esse número, além dos líderes de oposição, do governo, maioria e minoria. No caso do Senado, não. Há uma centralização maior na própria mesa do Senado, na presidência do Senado. Através da resolução, do ato de mesa número 7. E as mesmas questões logísticas são atacadas. E o que é interessante é que no Senado já há uma previsão para que essa mudança se incorpore ao regimento do Senado no futuro próximo. Ou seja, já está se vendo no Congresso, e o Senado expressa isso, que em algum tempo o Congresso brasileiro tem que ter esse espírito de fazer votações remotas, não presenciais. Né? Então, fazendo valer ou se aproximando mais do que a tecnologia possibilita, não é? E o que isso significa em termos de ganhos democráticos. Mas a gente discute um pouco isso no final. Antes de passar para o final, medidas provisórias. Medidas provisórias também foram objeto de alteração regimental no Congresso Nacional. Como eu disse antes, quando a medida provisória é emitida pelo Executivo, ela tramita no Congresso. O Congresso é uma casa que agrega a Senado e Câmara dos Deputados, Senado Federal e Câmara dos Deputados, né? 513 deputadas e deputados e 81 senadoras e senadores. Tá? Então, a medida provisória tramita numa casa só, que se chama Congresso Nacional. E a mesa da Câmara e mesa do Senado, conjuntamente, por um ato, o ato número 1 do Congresso, estabeleceu mudanças na tramitação das medidas provisórias. Assim que a medida provisória é expedida pelo Executivo, a mesa do Congresso já designa a relatora ou relator de plenário e em 9 dias a Câmara já tem de decidir sobre a substância, a constitucionalidade e pertinência da medida provisória, após a relatora ou relator proferir o seu parecer. É claro que resguardando a possibilidade de incorporar emendas, de se fazer emendas e etc. e tal. Depois que a Câmara decide, se vai aprovada, vai para o Senado, e o Senado tem mais 5 dias. Então, um tempo de 14 dias, a medida provisória, regimentalmente, tem de tramitar pelas duas casas e, finalmente, decidida no Congresso Nacional. Isso é importante porque as comissões especiais, que eram mistas, de Câmara e Senado, que eram organizadas, né, designadas para avaliar de medidas provisórias, essas comissões também foram dispensadas. Então, esses são as 3 medidas, né? Na Câmara, a resolução 14, no Senado, o ato número 7 e no Congresso, o ato número 1.
na Câmara, regulando os projetos de lei ordinários, no Senado também projetos de lei ordinários e no Congresso as medidas provisórias. Então é importante ressaltar que projetos de lei complementar, os decretos legislativos, resoluções legislativas não foram objeto de alteração na sua tramitação, seja na Câmara ou no Senado. Então as medidas elas incidem sobre projetos de lei ordinários e medidas provisórias. Então aqui a gente chega no último ponto. Qual é a grande implicação dessas mudanças? A grande implicação é a falta do trabalho das comissões. As comissões são um elemento importante, fundamental para a sociedade, para as organizações da sociedade civil que fazem incidência no Congresso, porque é lá que os experts são ouvidos. As lideranças da sociedade civil são ouvidas através das audiências públicas. Então ainda não temos, nós estamos vivendo um período excepcional, ainda não temos no Legislativo brasileiro mecanismos através dos quais as audiências públicas possam ser convocadas e as comissões possam funcionar. Eu acho que num avanço futuro de deliberação remota, nós temos que pensar obrigatoriamente sobre isso. Mas agora, o que ocorre é, na verdade, uma escassez de tempo para a discussão mais informada sobre as matérias e até para uma tomada de posição das parlamentares e dos parlamentares. O que nós temos ouvido é que, às vezes, as matérias chegam para a tomada de decisão das representantes, dos representantes, sem que elas saibam exatamente sobre o que a matéria está tratando. Pode ser uma matéria muito importante, a liderança está indicando como votar e depois, no fundo, essa matéria não está, a indicação não está de acordo com aquilo que a consciência da representante, do representante, manda fazer, a sua opinião, a sua consciência, mais bem informada. Então nós temos um certo prejuízo em termos de informação, temos um prejuízo em termos de tempo, porque como a pandemia é algo que tem dimensões sanitárias, econômicas, políticas, de todo tipo, várias proposições estão sendo criadas, geradas, então o tempo de plenário se escasseia. Então nós temos escassez de informação e escassez de tempo de plenário para discutir tudo aquilo que é importante na agenda brasileira. Então nós temos duas importantes consequências com custos democráticos eventuais. Mas eu acho que isso precisa ser entendido e, a partir desse entendimento, a melhor reação da sociedade. Mas eu acho que o ponto fundamental de março até aqui na vida política brasileira foi o fato do Congresso não ter em nenhum momento deixado de funcionar por conta da pandemia. Pelo contrário, tem dado respostas muito importantes. Eu vou citar o caso fundamental, no aspecto positivo, o caso fundamental do auxílio emergencial de R$600. Por pressão da sociedade, o Executivo se moveu e apresentou um auxílio emergencial. O Congresso achou a proposta absolutamente inaceitável e aumentou de R$200 para R$600 o auxílio emergencial. Agora cabe ao Congresso fiscalizar a implementação do auxílio emergencial, porque nós temos visto muita má-fé e muita má utilização por parte do Executivo, muita má gestão por parte do Executivo nesse aspecto. No lado negativo, nós temos a MP, se não me engano, 940, tá? Pode ser que o número esteja errado, mas é a medida provisória que permitia, a MP da grilagem, que permitia, flexibilizava as regras de acesso a territórios na Amazônia. E foi uma medida provisória enviada pelo Executivo sem nenhuma explicação por que foi enviada nesse momento de pandemia, e um aspecto tão fundamental na vida brasileira e das organizações, das populações que vivem ali, no Cerrado e na Amazônia legal, sem nenhuma explicação para essas populações, para a sociedade em geral, essa MP foi editada. A Câmara acabou rejeitando a MP e nenhum projeto de lei foi organizado, foi enviado para substituição. Então, uma boa notícia e um saldo positivo. A democracia brasileira demonstrou maturidade, logística, operacionalidade para fazer frente à pandemia. O Legislativo continua funcionando. Isso é uma grande notícia, eu acho. Dentro de tantas notícias ruins e tantos desafios que nós vamos enfrentar,
Eu acho que essa é uma boa notícia. O Legislativo está funcionando, está ressoando as pressões que vêm da sociedade. Eu acho que nós temos que, a partir dessas soluções, resoluções, aprimorar os instrumentos de intervenção. É isso, é uma boa tarde e vamos seguindo, observando o trabalho do Legislativo. Um abraço.